Sejam bem-vindos ao webcast, né, que a S Manager está organizando para falar de um tema que está super atual hoje, que é a parte de inteligência artificial aplicada a negócios e ao setor público também. Meu nome é Vitor Jakubowski, sou diretor de desenvolvimento de negócios e tech sales na S Manager. Estou aqui com o Billy, nosso CTO. E a S Manager é uma empresa que tem 16 anos de mercado, vem trabalhando com modernização de infraestrutura, modernização de aplicações, gestão e automação de TI, tudo isso acompanhando o portfólio de um grande parceiro nosso, que é a Red Hat, e a nova linha de soluções, né, que a Red Hat trouxe para o mercado aí nos últimos 2 anos e tem trabalhado muito forte, é a linha de IA. E a gente está aqui com o Paulo Sesquim, Head de Ecosystems Latam, pela Red Hat, entusiasta do tema. Sesquim, muito bem-vindo. Um prazer ter você contigo aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que está tão no hype, tão importante e ajudar a gente a desmistificar alguns, né, talvez mitos ou realidades aí para o nosso público. Bacana. Super obrigado, Vitor e Billy. Um prazer Obrigado, aqui, em nome da Red Hat, estar aqui com vocês. Nós que já estamos aí a longa data, numa jornada contínua com a S Manager. Quero, além de agradecer vocês, reforçar nossa gratidão ao Leandro, que tem investido aí, eu estava olhando nossos sistemas, 16 anos da S Manager junto conosco. 16 anos. Olha aí, ganhou, daqui a pouco está ganhando a maturidade já. Isso é muito bom porque isso mostra realmente o investimento que a S Manager tem visto para entregar valor para os clientes com o uso da nossa tecnologia. Então, para nós é um super prazer trabalhar com um parceiro como vocês, que é um parceiro premier, onde tem realmente conseguido conquistar diversos títulos, certificações, programas, que no final do dia a gente quer entregar o melhor para o nosso cliente. E falar de um tema como esse, nada mais atual, nada mais realmente realístico de como que a gente pode ajudar no final do dia o nosso cliente em conjunto. É sobre isso. É sobre isso. E para começar, né, esse bate-papo, Sesquim, você acabou de falar, eu também falei na apresentação, esse é um tema que está muito no hype. E muitas das empresas, muitos dos entusiastas têm dúvidas de que resultados eu posso atingir, como é que a gente vai trazer retorno de investimento. E você, Sesquim, na tua posição, trabalhando com esse ecossistema de parceiros da Red Hat, como que você tem enxergado, né, os principais ganhos que os primeiros projetos já trouxeram aí, para a gente começar a falar um pouquinho desses primeiros ganhos, tirar um pouquinho de dúvida do pessoal sobre isso, e a gente vai explicar depois e depois explorar alguns casos de uso e evoluir um pouco mais o assunto. Perfeito. Eu gosto de começar falando um pouco sobre mercado, antes de a gente falar sobre a necessidade das indústrias, né? Eu estava consultando, até trouxe aqui um material para a gente compartilhar com o público, só para vocês terem uma ideia. O estudo da McKinsey fala que indicam que inteligência artificial, olha só, pode agregar até 4,4 trilhões por ano na economia global até 2030. Ou seja, imagine a enxurrada de oportunidades que nós estamos falando em cima disso. Bom, no final do dia, Vitor e Billy, nós estamos falando de transformar para evoluir. Sim, isso mesmo. No final do dia é isso. Como que a gente consegue isso? Trazendo eficiência, inteligência, embarcando inteligência através do uso da tecnologia, para que a gente pega modelos, processos repetitivos, embarque ali inteligência, para você prestar um serviço melhor, para que você possa entender e atender melhor o seu cliente. E isso a gente consegue permear tanto no setor privado, quanto no setor público. Setor privado, com métricas que hoje já estão aí sendo realmente consideradas em muita tomada de decisão. Por exemplo, você pega o mercado de logística, 15%, por exemplo, já é esperado com o uso da tecnologia de inteligência artificial. Olha isso, né? Por quê? Mudança e correções de rota, melhor realmente matriz ali na hora que você vai fazer o deslocamento dos produtos. Quando você vai para a área médica, imagine a quantidade hoje de tecnologia embarcada para fazer análises laboratoriais, prevenção de doenças. Quando você vai para o setor público, é trazer mais cidadania para a população. Acesso de forma mais simples aos produtos e serviços, né, que o governo fornece. Também muito sincronizado com a área da saúde, como que eu embarco ali, melhor prestação de serviço para atender melhor aquele cidadão que precisa consumir. Legal. Eficiência na elaboração e na emissão de documentos. Eu sou ainda de uma época que a gente pegava muita fila para tirar ali uma certidão, um documento aí oficial do governo. Principalmente, né? E a gente que trabalha muito com o setor público, né, Billy? A gente tem essa dinâmica de ter sempre documentos atualizados, e isso para a gente, como cidadão ou como empresa, né, que é cliente, no final das contas, do serviço do setor público, é
Desafiador manter sempre tudo atualizado, né? Exato. E tudo isso, Billy, com o uso da inteligência artificial, a gente consegue, então, criar contextos, treinar modelos para que realmente sejam especializados esse tipo de consumo de serviço. E no final do dia, tanto o cidadão, no caso do setor público, quanto as empresas com lucratividade e eficiência operacional saem ganhando. Muito bom. Muito esclarecedor. Obrigado, viu, Sesquinho? Bom, eu quero falar com vocês, como o Vitor já me apresentou, eu sou André Billy, sou diretor da S-Manager, par do Vitor, e eu quero primeiro avisar vocês que sigam a gente nas redes sociais, né? Sigam a gente nas redes sociais, @SManagerBR, procure os nossos outros webinars sobre inteligência artificial. Esse aqui está sendo a nossa trilogia. É a terceira vez que a gente está abordando o tema inteligência artificial. A gente começou falando de inteligência artificial como base no começo, sim, né? No começo do ano, conceitual. A gente teve um segundo webinar também com o apoio da Red Hat, falando sobre mais a mão na massa. A gente conseguiu na hora ali, no nosso webinar, na hora a gente conseguiu criar um assistente virtual, né, com inteligência artificial, que foi muito interessante. A gente teve uma adesão muito grande no nosso webinar. E agora a gente está inovando, a gente trazendo agora um webcast, né? Que a gente está fazendo um formato de webinar também com um pouco de podcast, tá? Então, é uma forma de inovação da S-Manager e, principalmente, a gente está tentando se diferenciar do mercado na forma de não só olhar para o mercado privado, mas a gente também está olhando para o setor público, porque a gente sabe que o setor público é tão carente de tecnologia como o privado. E eu acho que, olhando para esse tema, e não esquecendo que a gente também vai ter essas abordagens nos nossos próximos webcasts, né, Vitor? A gente vai tratar com outros fabricantes nossos, com outros parceiros, sempre olhando para o privado e para o público. Perfeito. Né? E para o setor público e privado. Agora, Sesquinho, seguindo essa onda aqui, como a gente quer olhar para esses dois mercados, como você entende a adoção de IA? Sei que a gente começou a pincelar aqui, para esses mercados são tão diferentes, né? O setor privado tem um objetivo com IA, o setor público tem outro objetivo. Como que você vê a adoção desses mercados de forma diferenciada e que a gente pode ampliar o uso da IA com uma forma muito inteligente para esses setores? Perfeito, Billy. Um bom ponto esse quando a gente olha para setores que no final do dia vão atender uma massa de pessoas e vão consumir serviço em conjunto. Né? Isso mesmo. Quando se fala de setor privado, na minha visão, a IA ela tem que estar muito focado em dois aspectos. Geração de receita, lucratividade. Isso. E o outro aspecto que todo mundo, né, no mercado global, é eficiência operacional com redução de custo. Então, eu comento muito que os projetos, né, a estratégia, ela deve respeitar o objetivo final. E a IA tem que ser uma ferramenta que vai aportar, vai suportar as decisões, justamente não perdendo o foco do seu objetivo inicial. Em cima do setor público, aí é trazer cidadania, trazer, como a gente comentou inicialmente, a trazer melhores serviços. Hoje em dia já existe muito conceito de você fazer uma hipercustomização para entender ou para gerar uma experiência do usuário de uma forma que ele se sinta realmente personalizado. Sim. Cada vez mais o setor público tem realmente a oportunidade de chegar a índices de NPS, de satisfação do cidadão, Sim. gerando melhores formas de chegar, desde aquele cidadão que usa consumo, serviços mais básicos, até cidadãos que usam realmente serviços mais avançados que o governo projeta. Em cima disso, né, a gente pode fazer, por exemplo, exemplos práticos, para que a gente possa ter bancos, instituições como o próprio governo, que tem uma massa de dados gigantesca. É um grande desafio, né? E aí a gente começa a tocar já em áreas, né, de como que você traz governança para isso, como que você vai trazer segurança de dados. Daqui a pouco a gente vai entrar em temas de LGPD, como que a gente vai tratar de toda essa massa de dados. E para ambos os casos, tanto no setor privado quanto no setor público, como que os modelos podem ser eficientes. Então, é trabalhar de uma forma que os modelos continuem sendo abertos, mas não abrindo mão de escalabilidade, de governança de dados e segurança, que para todos esses órgãos, quer seja no privado, quer seja no governo, são realmente indispensáveis. Muito bom, Sesquinho. Obrigado, viu? Vamos lá, então. Eu acho que temos uma perguntinha do público, é isso mesmo? Davis, a gente... No ponto eletrônico aqui, ó. Pergunta do público. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver, Sesquinho. Vamos lá. Vamos para uma pergunta do público aí que está assistindo a gente. Vamos lá. Boa pergunta, hein? A Red Hat é famosa pela sua abordagem de nuvem híbrida com o sistema operacional HEL e OpenShift. Como esse tipo de plataforma facilita a implementação e o gerenciamento de aplicações em IA?
Ótima pergunta, obrigado para você que está participando com a gente aqui. Sesquinha, é com você. Vamos lá. Quando a gente soma, né, a combinação de o sistema operacional RHEL, juntamente com o OpenShift e AI, é onde a gente traz ali um arcabouço, uma plataforma onde a gente pode atender, olha só que interessante, os dados aonde eles estão. Então, se os dados estão dentro da sua casa, a gente consegue realmente atuar com modelos que vão analisar e vão criar realmente ofertas de serviços no seu arcabouço, ou seja, no seu legado. Se você está com os dados, as informações em nuvens, também eu consigo trazer essa inteligência também, embarcando aí modelos de LLMs que estão rodando com os dados na nuvem. E o melhor de tudo, como que a gente monta isso de uma forma híbrida, para que você não fique dependente nem do seu legado e nem justamente onde estão os dados na nuvem. Então, com a nuvem híbrida, por exemplo, você tem os dados, de repente, permeados em diferentes plataformas. Perfeito. E na hora de você trazer inteligência, trazer consciência, treinar modelos, alucinar menos modelos, menos algoritmos, quanto mais você refinar o dado, quanto mais acuracidade você tiver no dado, melhor. Então, dentro dessa plataforma que hoje a Red Hat fornece, nós temos essa camada, esse framework onde eu conecto. Né? A Red Hat ela tem disponibilidade de conectar os mais diferentes sabores de nuvens, juntamente com o seu legado, para que no momento de você criar contexto, criar modelos, você olhar os dados como uma porção única. Você não segmentar. Muito bem consolidado isso. Bem consolidado. Então, com isso, a gente consegue ter uma abordagem aí que vai atender desde aquele projeto inicial, que seja local, sim, até projetos mais transformadores através da nuvem híbrida. Muito bom. Muito bom. E aí, aproveitando que a gente já teve pergunta falando sobre produtos, Sesquim, você falou muito sobre governança, falou muito sobre LGPD, falou muito sobre a camada de dados, que é altamente, né, primordial para a gente construir, né, modelos e agentes de IA, enfim, qualquer pressuposto de utilização, né, de inteligência artificial, a gente precisa de uma boa base de dados que atenda a requisitos de governança e tudo mais, né? Falamos um pouquinho de produto que veio na pergunta, mas e para quem está começando aí, Sesquinho, uma jornada no que diz respeito a vou construir ali um arcabouço de soluções de IA? Na tua visão da Red Hat, o que seria ali um bom ponto de partida para essas empresas, como a gente tem falado, tanto do setor público quanto do setor privado? Perfeito. Projeto de IA, Vitor, a gente vai ter que encarar exatamente como outros projetos que nós tivemos em ondas, em projeções diferentes no passado. Nós temos que identificar, mais do que a gente construir um modelo de inteligência artificial, acho que a gente tem que identificar com claridade qual o problema que nós iremos atacar. Porque senão a gente não consegue, Billy, mensurar. Verdade. E a gente pode cair num famoso erro que a gente... Né, eu tive a formação técnica, trabalhei muitos anos antes de ir para a área de negócios, a gente cair naquele erro comum que é se apaixonar pela tecnologia. Uhum. Ou seja, o teu tempo, que é o ativo mais precioso, você acaba demandando demasiado, porque você estaria apaixonado e no final você não consegue mensurar se aquele projeto foi eficiente ou não. Então, começar um projeto pequeno, mas antes de trabalhar com projetos pequenos ou bem realmente estruturados, identificar com claridade qual que é o problema que nós iremos atacar. Então, isso é uma parte importante da consultoria da S-Manager com a Red Hat, no momento que a gente vai entregar um projeto de inteligência artificial. Entender do cliente qual que é o problema que nós vamos resolver. Ele tem que valer a pena. A inteligência artificial, ela tem que ser o maior gerador de receita, de ROI, para que ela, por si só, seja realmente facilmente aderente, ter dentro de casa, quer no setor privado, quer no setor público, adoção por completo. E a gente só consegue ter uma adoção por completo dos clientes e usuários internos quando a gente enxerga benefício daquela tecnologia, quando a gente enxerga modelos que realmente tragam valor no momento da implementação desse projeto. Então, começar com projetos pequenos, consolidados, fazer uma bela de uma análise dos seus dados, né? O dado é a base de tudo isso. Uhum. E depois entregar com eficiência algo que seja mensurável, são, assim, passos imprescindíveis que a gente enxerga para o sucesso de um projeto como esse. Muito bem colocado, Sesquim. Eu quero falar para você que tem medo de inteligência artificial, não tenha. A inteligência artificial vai ampliar o teu trabalho. Ela vai tirar o trabalho de quem não se atualiza. Quem não trabalhar com IA está fora do mercado. Mas o objetivo da IA
da gente implantar IA dentro de qualquer tipo de organização do setor é ampliar a utilização e a potencial de cada colaborador, seja no setor público, seja no setor privado. E muito bem colocado também, o Sesquim, sobre como a S-Manager pode ajudar você. A S-Manager hoje ela tem uma metodologia própria de AI First. Como que é o AI First? A gente entra dentro da empresa ou dentro do setor público e a gente entende quais são as principais ações que mexem o ponteiro. Isso. Que é, ou vou trazer melhor faturamento, ou vou trazer melhor resposta para o cidadão, ou ampliar a utilização de cada aplicação dentro de cada setor, onde a gente consegue fazer com que cada colaborador exalte o seu trabalho e consiga performar, às vezes, 30%, 40% a mais. E como que a gente trabalha com essa metodologia de AI First? A gente procura cases. E assim, é difícil, às vezes, a empresa falar por onde começar. Isso. Por onde eu vou começar? Eu vou ler contrato e resumir contrato. Cara, como é que você sabe se isso realmente vai ser o core do teu negócio? Para quem está trabalhando na área jurídica, pode ser um caminho interessante, mas será que isso é a melhor solução? Será que não vale a pena você trazer quem tem experiência para trazer aonde mexe o ponteiro? Aonde a minha empresa vai conseguir trazer mais resultado utilizando IA? Porque vamos falar a verdade, Sesquim, qualquer tipo de IA que você utilize gera custos. Né? Todo mundo fala, mas aí eu vou reduzir o número de colaboradores. Não vai. Não vai, você vai ampliar o uso dentro de cada colaborador, vai ser ampliado o trabalho dele. Então, a gente, com aplicação inteligente, com metodologia, a S-Manager consegue trazer muito resultado para o seu negócio, a gente consegue trazer resultado para o setor público, né? Evitando fila, né? Analisando processos, a gente consegue trazer muito benefício para qualquer um desses setores. Mas obrigado pela tua resposta, foi muito inteligente. Eu acho que contem com esse manager para implantar IA dentro do seu negócio, dentro do setor público. E te complementar também um pouquinho, Billy, aquela velha máxima, aquele ditado que casa de ferreiro e espeta de pau, não aqui com a gente. A gente tem um comitê chamado AI First. A gente começou com esse comitê, até com a ajuda de um dos nossos conselheiros. Que virou um modelo de negócio. Que virou um modelo de negócio para a gente. Então, dentro do nosso negócio, bem em cima do que você pontuou, Sesquim, que tipo de situações hoje podem ser melhoradas ou pequenos, né, fatos repetitivos, como projetos de automação, né? Que ações repetitivas do nosso dia podem gerar grandes, né? E a gente entendeu, principalmente a gente que trabalha muito com serviço, né, Billy? Na camada de consultoria, na camada de gestão de projeto, no entendimento das reuniões que a gente tem de entendimento de arquitetura no pré-projeto, aquela reunião de kickoff. Então, a gente já tem implementado também os nossos agentes de IA para ajudar a gente nesse tipo de produtividade. E, né, como todo mundo, a gente já cometeu os nossos erros, as empresas vão cometer os erros. Gente, errar faz parte, desde que não custe muito caro, né, Billy? Mas, né, falando sobre erros, Sesquim, a gente sabe que errar faz parte e a gente está falando de uma tecnologia que vai trazer mudanças culturais, mudanças organizacionais, resistência, né, Billy? A gente encontra muito, às vezes, sobre... vamos adotar uma IA, então aquele colaborador que entende que pode ser, né, impactado tem um componente cultural, tem componente de conhecimento principalmente, mas essa gama de complexidade vai gerar um erro eventualmente. O que fazer ou que dicas você pode dar para os nossos clientes, setor privado, setor público, para que a gente possa minimizar, né, ou pelo menos mitigar erros que sejam mais custosos ou que sejam mais significativos e que, né, podem trazer aí um impacto negativo na adoção de uma tecnologia que deve ser estratégica, né, mas que não possa ser estratégica negativamente. Perfeito. Minha base é matemática, eu adoro trazer estatísticas, números, indicadores, né, para a gente poder trabalhar nesse aspecto, né? Quando se fala de falhas de projetos, Vitor e Billy, saiu recentemente um relatório do MIT falando que só 5%, olha isso, só 5% dos relatórios dos projetos realmente de inteligência artificial no mundo, não é no Brasil, no mundo, tem métricas claras de sucesso. Olha que importante. O que isso significa? Muitas vezes, a falta de endereçar ali o benefício do uso da tecnologia fica numa zona cinzenta. Todo mundo entra na vibe. A gente começou falando sobre isso. Entra na vibe porque nós precisamos, de alguma forma, iniciar o processo com a inteligência artificial. Mas existe um componente, dois componentes importantes, que é o investimento no uso da tecnologia. O segundo, o conhecimento.
Porque no final do dia, mesmo na implementação disso, eu tenho capacidade de treinamento, de absorção do uso daquela tecnologia, de medição se aquilo lá está sendo eficiente ou não. Porque senão eu vou fazer todo um investimento, um arcabouço de pessoas, de equipamentos, né? De software, de serviços, de consultoria, que a gente tem falado bastante aqui, que é algo fundamental, e no final do dia a gente não consegue mudar o comportamento da receita do cliente ou o comportamento da percepção do cidadão, no caso, do serviço público. Muito bom. Então, hoje, um dos grandes erros desses projetos, eles, de repente, começam com boas intenções, mas uma boa intenção não gera receita. Uma boa intenção não vai gerar ali uma percepção ou realmente uma valorização do serviço público. Então, por isso que no momento que for desenhar projetos de inteligência artificial, dar um passo para trás. Né? Além da parte orçamentária, que é super importante, entender a necessidade de quais são os seus parceiros estratégicos, especializados, que vão ajudar você nessa tomada de decisão de que projeto começar, a gente ter claro princípios básicos do início do projeto, muito orientado à necessidade do cliente. Muito bom. Para quem que ele vai atender, qual o objetivo fim, para que isso daí realmente depois no final de um projeto, tamanha complexidade e envolvimento, não possa realmente ser colocado de lado na gaveta ou na prateleira, como a gente costuma falar. É verdade. E eu quero complementar um ponto que você colocou, que você abordou muito bem esse tema. Um grande erro, Vitor. Uma dor de você que está tentando implementar IA. Os seus dados. IA sem dados consolidados, filtrados, trabalhados, modelados, não trazem bons resultados. Então, antes de você pensar na ferramenta de IA, como utilizar IA, se você não trabalhar os seus dados, se você não fizer uma ótima modelagem dessa informação, você não vai trazer resultado. Isso. E esse é um passo que é lento para você filtrar isso. Porque normalmente os projetos morrem também porque os dados não estão estruturados. Sabe, Billy, eu tenho um ponto, uma ilustração que eu gosto de comentar para quem não é da área de tecnologia como nós, e às vezes a gente gosta de fazer algumas ilustrações mais para realmente ter um entendimento mais claro. Quando a gente coloca um combustível dentro do motor de um carro que ele está adulterado, o que acontece com o carro? Vai falhar. Engasga. Vai engasgar, vai até mesmo parar, às vezes causando até prejuízos, né? Exatamente esse é o exemplo que eu trago nas conversas com parceiros e clientes. Se seus dados estão adulterados, o motor da IA, gente, vai parar. É isso aí. Né? Então, ter o dado muito bem refinado, muito bem estruturado e sem viés, para que realmente, quando você for treinar os modelos, isso não acabe alucinando ou trazendo até complicações no momento de trazer um resultado final para o cliente, é imprescindível. E se você não tem ideia de como fazer isso, procura esse manager. A gente ter ferramenta e metodologia para trazer esse resultado que vocês precisam. Vitor, Davis, é isso mesmo? Tem perguntinha? Tem mais uma perguntinha do público? Vamos lá. Obrigado, vamos lá. Do público na vamos tela. Lá? Opa, tá rápido aqui, hein? Interessantíssima pergunta, inclusive, hein? Vamos lá. O Brasil está se tornando um grande polo de data centers. Inclusive, a gente teve reunião ontem sobre isso. Para soluções de IA. Você, Seskin, que tem uma posição... E acertaram o Seskin aqui, hein, cara? Porque é difícil, hein? Difícil, Que tem uma posição Latam. Percebe que o Brasil, com potencial de fornecer IA para outros países? Boa pergunta, hein? Essa é excelente ponto, né? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer outras culturas pela América Latina. E a resposta é sim. O Brasil, ele não é só um celeiro global, né, quando se fala de agro, mas quando se fala também sobre tecnologia, nós temos um potencial gigantesco. Se nós pararmos para analisar, veja, por exemplo, os grandes fornecedores de tecnologia quando a gente olha para a nuvem. Todos eles fizeram investimentos em data centers aqui. Você pega empresas europeias, no norte e nordeste do Brasil, abrindo também, está na mídia, né? Abrindo também operações de data centers no Brasil. O Brasil, quando se fala, por exemplo, sobre soluções de segurança de dados, quando se fala de fintechs, quando fala de softwares orientados ao mercado financeiro, estamos exportando muito para outros países da América Latina, principalmente no Centro-América, projetos também que a gente tem desenvolvido no México, projetos no Chile. Quando se envolve, por exemplo, segurança de dados,
transação de dados. A gente tem realmente tido excelentes experiências nesse sentido. E mais do que nunca, acho que tem um ativo que foi conquistado pelos brasileiros, né, que é o uso do Pix. Olha só quanto que a gente escuta através das mídias, Sim. dos meios de comunicação, como que o Pix tem sido uma referência para muitos países ao redor do mundo. Está incomodando até o Trump, né? Então, uma das grandes transformações, para mim, como cidadão, se não uma das maiores transformações digitais do Brasil nos últimos anos. Né? Democratizou, literalmente, né? O uso da tecnologia Red Hat, inclusive, né? Exato. Então... Inclusive, se quiser fazer um Pix para mim agora, fica à vontade. Viu? Sai em menos de 10 segundos, hein? Sai menos de 7 segundos, está na conta. E aí, então, a gente realmente tem essa margem de manobra, né? O Brasil tem esse potencial. E nós temos também, além de tecnologia, além de uma indústria muito boa, a gente tem pessoas. Acho que a gente tem um timaço aqui no Brasil de profissionais que têm realmente se dedicado a afinco, com realmente certificações, com conhecimento, com objetivo sério de como entregar valor para os seus clientes. E no momento que a gente consegue ganhar expertise em algumas indústrias, é mais do que normal do que compartilhar com outros países que estão investindo nesse sentido. Então, sim, essa pergunta é muito boa. Acho que o Brasil é um grande polo também de inteligência artificial para compartilhar com os nossos vizinhos aí na América Latina. Muito bom, Siskin. Eu acho que até complementando o que você está colocando, por que a gente tem esse boom de data center aqui no Brasil? Gente, a gente é uma fonte de energia. Energia limpa. Energia limpa. Olha aí. Por que está explodindo data center aqui, gente? Tem país aí que está no caos de energia elétrica. E a gente tem fonte de energia limpa, renovável. A gente tem muito espaço para... A gente tem espaço de crescimento, a gente até espaço territorial para subir. Tem país que é tudo apertadinho, que não tem espaço para fazer. Quanto ocupa o espaço no data center? E hoje a gente tem um espaço de sobra no Brasil. Então o Brasil sempre vai estar à frente disso. Eu vejo, além de tudo que você falou, Siskin, a disposição de energia que a gente tem, espaço territorial mesmo. Né? E mercado, que é o que você falou. Acho que a gente consegue consumir tudo que a gente produz e ainda ter energia para exportar tecnologia, né? Exatamente. Legal. E aí a gente fala de data centers, a gente fala de energia, a gente fala que o uso de inteligência artificial também traz um consumo significativo de recurso computacional, energia e assim por diante. Principalmente energia. Né? E para quem está buscando, né, fazer uma adesão de uma solução de inteligência artificial mais robusta para realmente fazer a diferença no negócio, como a gente vem falando, né? Uma das grandes perguntas é comprar pronto ou construir? Porque toda essa construção vai trazer um arcabouço de ativos, né, físicos de hardware ou de locação desse hardware em algum data center, como foi bem colocado na nossa pergunta. A gente fala aí nas GPUs, alguns projetos de inteligência artificial bem construídos, bem pontuais, né, Billy? A gente até viu alguns casos usando CPU ao invés de GPU, porque é um agente bem específico, então o consumo de recurso, né, uma arquitetura bem feita consome também um recurso de forma mais inteligente, mas o ponto aqui é, Siskin, dentro da abordagem da Red Hat, né, trabalhando com soluções open source, trazendo essa flexibilidade para os clientes, né, enterprise, aí consumirem um software de confiança e como é a Red Hat ao longo de todos esses anos desse modelo open source. Construir ou comprar algo pronto, eis a questão, Siskin. Boa pergunta, né? Excelente. Eu acho que o caminho mais inteligente é adaptar modelos existentes, não abrindo mão de um software aberto. Mas eu também costumo dizer, dentro dessa jornada de decisão, não reinventar a roda. Por quê? Quando a gente fala de construir, fica claro que as grandes instituições financeiras, que têm dados ali sensíveis, dados críticos, Sim. E aí você precisa de uma arquitetura robusta, você precisa ter uma governança de dados, você precisa ter segurança. Você pega entidades como governo, entidades da saúde como o governo, por exemplo, né, que tem dados super sensíveis. Construir baseado em modelos abertos faz mais sentido. Por quê? Porque você vai ter um controle maior. Entretanto, você precisa também ter um investimento e uma capacidade de estrutura também mais robusta, para que você possa construir e ter benefícios no médio e longo prazo. Se você tem hoje uma empresa mediana e você precisa realmente colocar isso para funcionar, a minha sugestão é pegar modelos já pré-prontos para que você ganhe em tempo e eficiência. E depois, naturalmente, você vai avaliando
a necessidade de investir em modelos abertos, ou se você vai dar continuidade naqueles modelos comprados. O que a gente tem observado muito no mercado? Empresas como o S-Manager e outros parceiros nossos, criando também alguma inteligência embarcada para algumas indústrias específicas. Por quê? Você ganha experiência em criar modelos, em treinar modelos, então você ganha expertise e com isso você consegue então ter modelos de inteligência artificial que a gente fala customizados, muito focado naquele segmento daquela indústria. Legal. Eu costumo dizer, tem muitas tecnologias, tem muitos LLMs hoje, né, que nós estamos falando de acima de 600 bilhões, né, de parâmetros. Sim. Você pega algumas tecnologias que estão sendo lançadas, já passaram, Billy, de 1 tera, né, 1 trilhão de parâmetros. Imagine a quantidade de informação treinada no modelo desse. Será que 100%? Imagine que eu estou fazendo um projeto para o agro, imagine que eu estou fazendo um projeto para a saúde, ou um projeto para atender o cidadão. Será que 100% desse mais de 1 trilhão de parâmetros serão necessários para atender, por exemplo, um chatbot de um cidadão? Sim, exatamente. Então, é aí que eu falo que é o grande charme para a gente ganhar velocidade na implementação de projetos como esse, né? Entendendo a dinâmica e a necessidade do seu negócio, talvez construir do zero faça sentido devido à criticidade do seu dado. Mas se você realmente quer ganhar de forma eficiente e rápida, começa a utilizar e depois, naturalmente, esse processo vai realmente tomando uma decisão quase que natural para as tecnologias open. Muito bom. E, Vitor, até olhando para esse tema, na nossa metodologia de AI First, que a gente pode colocar isso dentro do seu negócio, inclusive, como que a gente olha isso? Vamos começar pelo básico. Que é o quê? A cultura de utilização, a padronização de utilização. Porque você colocar algo disruptivo e inovador enquanto a empresa não tem a cultura de utilização de inteligência artificial, você vai atropelar as coisas. Sim. Você vai atropelar as coisas. Então, você tem que se preocupar com a proteção dos seus dados. Já pensou, você tem certeza que seu colaborador não está pegando um documento oficial da sua empresa e subindo para o ChatGPT para estudar? Alguém tem a ciência de quanto isso pode ser prejudicial para o seu negócio? Você imagina um documento de um setor público, estratégico, uma pessoa pegar esse documento e subir para o ChatGPT, subir para o Gemini, ou qualquer outro. Cara, esse dado fica aberto. Bingo. Será que hoje as empresas têm a maturidade de saber o quanto isso representa, né? Representa de risco para o seu negócio? É por isso que vocês precisam contar com empresas que sabem adotar metodologia, que conhecem de inteligência artificial e pode ajudar o seu negócio. Procure esse manager nas redes sociais. Nós somos um grande parceiro Red Hat. A gente tem muita experiência em inteligência artificial e a gente também sabe trabalhar os seus dados, implantar, procurar cases importantes que a gente consiga realmente trazer valor para o seu negócio. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Acho que muito, você comentou, Billy, faz todo sentido. Hoje, quando a gente fala de infraestrutura, quando você fala hoje de conceitos de DevSecOps e AIOps, né, que é onde a gente está falando aqui, inteligência artificial integrada com o DevSecOps, isso aí. A plataforma da Red Hat, que é o OpenShift, quando você agrega o OpenShift AI, você vai somar com expertise da S-Manager numa construção de um arcabouço onde a gente vai encapsular toda essa tecnologia com uma camada de segurança, que é que o OpenShift se destaca quando a gente traz projetos, né, de inteligência artificial. E o OpenShift AI, ele trabalha em ambos, tanto o OpenShift quanto o OpenShift AI trabalham em ambos modelos. Modelos híbridos, modelos abertos, modelos fechados, que a gente chama. E tudo isso para entender o momento do cliente e criar essa jornada ao longo do tempo, onde o cliente ele tenha o poder de decisão e não só o poder de decisão, mas o poder de mudar. Hoje eu estou no modelo fechado, eu quero ir para o modelo aberto. Né? Hoje eu tenho aplicações que estão consumindo, por exemplo, LLMs fechadas, como um serviço as a service. Ok, estão fazendo consumos, estão interagindo. Não, agora a partir de amanhã já faz sentido eu ter o meu próprio modelo LLM dentro de casa. O OpenShift ele te permite esse tipo de mudanças no momento que o cliente entende que faz necessário, que o negócio entende que faz necessário. E a S-Manager tem implementado diversos projetos, tanto para o setor público, né, que a gente tem contado muito com vocês, como também em setor privado, de algumas indústrias. Sim. E o expertise de vocês tem sido realmente impactante, né, quando a gente implementa e coloca para funcionar.
E é difícil esse exército de gente que a gente conseguiu agora adiar. Sesquinho, a gente vai entrar nesse tema agora, e realmente hoje a procura de mão de obra é um desafio, né, É um Vitor? desafio. E até antes de entrar nesse tema, eu só queria fazer um complemento daquilo que você falou, de você, de repente, expor os seus próprios dados para uma IA pronta. Sim, sim. Sesquim trouxe muito bem essa abordagem de eu ter a minha propriedade dos meus dados, que são críticos, por exemplo, para setores mais, né, críticos, sensíveis, né, como financeiro, e dados do cidadão, por exemplo, para um determinado tipo de serviço, medicina, né, que você tem dados super sensíveis sobre diagnósticos e estados das pessoas que, né, enfim. E o que a gente também acaba vendo, né, Billy, a gente até falou disso outro dia, sobre o pessoal que tenta fazer análise da qualidade do código, joga o código no chat GPT, joga para fora, para tentar, né, trazer uma qualidade, um processo de desenvolvimento, e aí você está jogando o código e às vezes regra de negócio da empresa para fora. E aí tudo isso é tido por uma camada de governança, por uma camada de segurança, e eu já vi os primeiros casos, e não são de 2025, e eu queria só trazer essa brecha aqui. É claro que a gente não está aqui para falar de outras marcas nem nada, mas se vocês procurarem direitinho aí na internet e fizerem uma pesquisa, já existem, pelo menos em alguns lugares do mundo aí, empresas processando outras que detêm algumas tecnologias prontas de IA por conta de propriedade intelectual. Então, o dono da tecnologia da IA está vendendo ali, proporcionando uma agilidade, uma rapidez na adoção. Com conhecimento de outro. Com conhecimento de outro, esse outro fala assim, peraí, vem cá. Eu não te autorizei isso aqui, não. Essa propriedade intelectual é minha. Cara, como é que você está usando a minha propriedade intelectual? Então, eu acho que isso é um ponto super sensível também, quando a gente fala sobre trazer uma tecnologia que já está pronta em determinado aspecto, ou a gente poder fazer a nossa construção e a gente poder usar o nosso arcabouço do nosso dado, do nosso conhecimento, com a nossa inteligência, para não haver as alucinações, os erros, ou incorrer até de questões aí legais, que aí a gente já está falando de LGPD, está falando de governança, está falando de uma série de outras coisas que transbordam a tecnologia, né? Quando você comentou isso, me fez lembrar um ponto, Vitor. Quando se fala, muita gente me pergunta, Paulo, Sesquim, como que você vê no futuro as novas ondas de inteligência artificial? Acho que grande parte que nós vamos enfrentar ainda muito do futuro é como que a gente vai realmente trabalhar com a ética quando se fala de crescimento. Até porque logo nós já teremos multimodelos. A gente, né, vai falar daqui a pouco sobre isso. Como que eu trabalho multimodelos com esse arcabouço de dados espalhados dentro de casa, fora de casa? Como que a gente vai ter critérios e ter ali parâmetros, ter regulamentações claras para que nós possamos aí ser éticos no uso da informação. Para mim, é uma das realmente dos desafios maiores que nós vamos ter para o futuro. A velocidade está insana. Disso. Exato. Eu e o Vitor, a gente participou de alguns treinamentos algumas semanas atrás, né, Vitor? Que a gente já está... Gente, vamos lá. Você que está começando a entrar na inteligência artificial com isso, a gente já está na 4ª geração de agentes. Na 4ª geração, gente. A evolução está muito grande. E se a gente não colocar governança... Principalmente. É um buraco isso. Você não está colocando inteligência, você está colocando um buraco na tua empresa. Então, se não tiver governança, realmente você vai gerar um problema. Então, olhe para isso e traga empresas, parceiros que saibam olhar para governança. Aplicar a IA, tem 10 mil empresas que aplicam, mas que conhece de governança, de verdade, poucas vão trazer para você com essa solidez. Né? Mas vamos entrar numa polêmica agora? Vamos entrar. Vamos? Vamos lá? Vamos. Polêmica. Vamos lá. Vamos. Um dos grandes desafios é conhecimento e cultura, né, Billy? É isso aí. Eu acho que o nosso próximo tema é esse. E aí, antes de entrar nesse tema, eu queria puxar um negócio que o Sesquim fez eu vou chamar de construção ali de plataforma, falando de OpenShift e falando do OpenShift AI, ou propriamente dita do RHEL AI, ou utilizando o produto do Inference Server também para a gente fazer os treinamentos e aprimorar os nossos LLMs. E fala-se muito sobre o desenvolvimento de aplicações para utilizar IA, né? E a gente tem visto, e eu vi recentemente, né, muitas palestras, eventos sobre governança, sobre inteligência artificial, justamente sobre o tema que eu falei da tá jogando código assim para um chat GPT validar, né? E dentro desse arcabouço todo, só fazer um parênteses que eu vejo um potencial muito grande nessa esteira Red Hat,
que é quando a gente começa a desenvolver com os componentes já validados, seguros e dentro de um padrão de conformidade. Quando a gente está falando de governança, acho que você trazer a governança desde o princípio vai fazer muita diferença, que é onde a gente acaba falando muito do IDP, né? O Internal Developer Portal. Então, assim, ó, falando em tecnologia Red Hat, a gente vê aí a esteira de ponta a ponta, né? Ter o Developer Portal, você ter todo aquele ferramental que o desenvolvedor ou que o time vai precisar para construir as suas experiências. Aí você tem todo o arcabouço de esteira de CI/CD, de DevOps, a plataforma OpenShift entregando, né, essa infraestrutura, o OpenShift AI para a gente construir, né, as nossas aplicações de inteligência artificial. Só que aí você imagina o seguinte, a gente acabou de montar uma esteira enorme. Tem aí, pelo menos, umas 4, 5 tecnologias de plataforma, fora linguagens de desenvolvimento, dados e assim por diante. E a gente entra no assunto agora muito sensível, crescente de tecnologias, gaps de conhecimento. A gente tem muita tecnologia dentro de uma operação de uma empresa e essas empresas fatalmente não vão ter mão de obra suficiente para tocar tudo isso. E aí, na visão de alguém super experiente de mercado, né? E hoje, né, numa posição tão consolidada a nível Latam e entendendo os ecossistemas, entendendo os clientes, formar dentro de casa ou terceirizar, Sesquim? É uma pergunta que a gente escuta muito. A gente, como consultoria, claro, a gente tem a tendência de ofertar os nossos serviços, até porque a gente entende esses gaps, mas eu acho que os nossos espectadores ficam nessa, né? Formo dentro de casa, que tipo de centro de custo eu vou ter, terceirizo isso e fico, às vezes, né, na mão de um fornecedor. Como que o Sesquim vê isso e como que o Sesquim entende isso e pode aconselhar os nossos espectadores aí nessa jornada orientado a conhecimento, cultura, mão de obra? Esse é um tema que eu gosto bastante, né? Trabalhei um bom tempo na área educacional, amo gente, amo ensinar, compartilhar, acho que é o futuro. A resposta curta para isso, Vitor e Billy, é a jornada combinada. Não tem jeito. Como o tema ele é inovador, você quer já acelerar projetos para você ter ganhos, conforme a gente comentou aqui, rápidos, você tem que contar aí com parceiros estratégicos, uma expertise de uma mão de obra terceirizada. Uhum. Isso daí, no primeiro momento, ele é fundamental para você já colocar o carro para funcionar e andar numa velocidade dentro da autopista. Engatar primeiro e sair do lugar. Engatar primeiro e sair do lugar. Você precisa desses parceiros. Óbvio que quando você traz o conhecimento para dentro de casa, ele também se torna super importante, porque você põe a sua pitada da sua cultura, do seu viés organizacional. Você acaba ali trazendo para dentro de casa o conhecimento daquela tecnologia que está permeando dentro da companhia. Então, você tem uma segurança. A inteligência do negócio. A inteligência do negócio. Mas, muitas vezes, o que eu tenho visto? Mesmo que você comece o projeto usando mão de obra terceirizada, se você tem um bom parceiro estratégico e ele tem se demonstrado ao longo dos anos confiante, não tem problema de você continuar contando com aquela mão de obra no longo prazo. O que você precisa ter é indicadores para você continuar medindo esse seu parceiro, para ver se realmente ele está fazendo sentido, se ele está entregando aquilo que está combinado, para que realmente o core do que foi contratado está no dia a dia sendo refletido. Mas hoje o treinamento, você precisa ter ali uma clareza de que treinamento você precisa, que tipo de recurso que você precisa ter dentro de casa. Quando você conta com um parceiro, um exemplo, né, S-Manager, com profissionais hoje certificados, todo aquele investimento que vocês fizeram lá atrás, vocês colocam já no day one. No dia 1, você já coloca aquele profissional dentro do projeto do cliente para já estar saindo com o projeto ali do Start Zero. Todo esse investimento foi feito pela S-Manager. Então, o cliente ele acaba tendo esse benefício com respeito a tempo, e ele foca no negócio dele. E ele vai focar no business dele. Ou melhor ainda, ele vai querer ver se aquele projeto que foi contratado vai realmente dar o ROI. Que a gente tem falado muito isso. Vamos colocar o projeto de inteligência artificial, mas tem que dar lucro, ele tem que se pagar, ele tem que se provar. O ponteiro tem que se mexer. Né? Então, você terceiriza para ganhar velocidade, você treina internamente para ganhar independência. Eu acho que combinar esses dois mundos é o que faz sucesso. E entender também um pouco do seu viés. Existe realmente a necessidade para ter essa independência, ter conhecimento 100% dentro de casa? Tem métricas importantes que comprovam isso?
nós podemos ajudar tranquilamente a fazer esse rollout com capacitação, certificação. Sim. Red Hat, junto com o S-Manage, tem entrega em diversos projetos nesse sentido. Não faz sentido. Faz sentido eu ter KPIs claros para que eu possa medir as entregas que estão sendo feitas. Conta com um parceiro estratégico para ajudá-lo nesse sentido. Não, e outra, né, Vitor? Tendo uma cultura open source, se tem uma coisa que a Red Hat não quer é travar ninguém. Né? Bingo. Então, né, o objetivo, quem tem uma cultura open source, é não travar você em alguma coisa. Né? Então, pensa você no seu negócio. Tem fórmula mágica? Não tem. Não tem certo ou errado. Não tem bala de prata. Não também, tem né? bala de prata. Que decisão fazer? Internalizar ou terceirizar? O mix é uma forma de você não ficar preso. Da mesma forma que a gente posiciona a nuvem híbrida, né? Exatamente. A posição híbrida no serviço, na consultoria, na mão de obra interna, até porque a gente, como consultoria, ou outros parceiros também, não precisa ser só da S-Manage, que esse modelo ajuda com que a consultoria traga a experiência de outros projetos, que você tenha benchmarks para ser feito, né? E que você traga um nível de confiança, né, Billy? É isso. E vou falar mais um ponto, que é onde a terceirização pode te ajudar. Quando você vai implantar um projeto de inteligência artificial, você precisa de um time multidisciplinar. Né? Você precisa de time de desenvolvimento para fazer adaptação. Você precisa de time de operações para subir as plataformas. Você precisa de cientista de dados. Você precisa de engenheiro de dados. Você precisa de especialista de machine learning. Você imagina se matemáticos, cientista de dados. Você acha que toda empresa vai conseguir? Você acha que a gente tem uma usina de gente para fazer isso? É isso aí. Gente, quantas faculdades no Brasil formam gente nessa capacitação? 3, 4 no Brasil. Então, se toda empresa ter profissionais, não vai ter, não tem gente. Só que, como S-Manager tem um volume de trabalho muito grande com IA, a gente tem um exército de gente lá para isso. Nós temos todas essas especializações para disponibilizar para os nossos clientes. Então, Billy, eu preciso de cientista de dados. A gente tem para te fornecer. Mas eu preciso do cara dedicado. A gente tem. Então, não precisa se preocupar em ter toda essa gama de profissionais. É importante ter um interno para até entender mais das regras de negócio, assim, um PO, né, e um PO, do projeto, mas deixa essa carga mais custosa e mais difícil, que envolve muito treinamento, muita certificação, são profissionais super custosos, que um parceiro ou terceiro já se responsabiliza por isso. Acho que é mais fácil. E como você fala, na ausência de um, tem outro. Então, assim, a gente tem um time enorme para isso. E para isso a gente precisa vender muito. Né? Exatamente. E como esse Manage tem um volume de venda interessantíssimo, a gente tem um time enorme para isso e a gente consegue entregar bastante qualidade para isso, muitos profissionais especializados nessa área. Agora, Sesquim, eu vou fazer uma pergunta que você vai ter que... Até deu uma mexidinha aqui no chapéu. Você mexeu o Fedora? Mexeu o Fedora. O Fedora começou a tremer aqui. O Fedora já sentiu as energias da pergunta, mas... Deve ser coisa boa. Então, a gente falou um pouquinho sobre governança. Acho que a gente tem que entrar um pouquinho nesse tema. Mergulhar mais. LGPD. LGPD hoje é crucial. Sim. Se para o setor privado é algo importante, imagina para o setor público. Tão crítico quanto, né? O volume de informação que tem que ser protegida é crítico. Nos tempos de utilização de IA, como você conseguir ser inovador e ainda proteger os seus dados? Isso é um tema crítico. Você comentou bem. Eu acho que o LGBT, ela não é uma barreira no avanço tecnológico. Ela é um guia. E aí hoje nós temos mecanismos para justamente habilitar a inteligência artificial nos mais diferentes cenários, principalmente os críticos que a gente comentou, que são os dados sensíveis. Por exemplo, você tem aprendizado federado, onde você começa a trazer prontuários médicos, por exemplo, onde você vai pensar, você vai eleger quais são os campos necessários para você compartilhar a informação que são autorizados pelo paciente ou não. Você tem casos, por exemplo, de privacidade diferenciada, onde você pega aquela massa de dados que a gente chama e compartilha com ruídos estatísticos. Você começa a mesclar aquela base de dados para que realmente você crie ali uma interferência. Se alguém quiser exportar aquela massa de dados para fora, essa massa de dados ela não consegue ser interpretada novamente.
E você tem dados sintéticos, que é quando você, a partir do próprio inteligência artificial, você gera volumes gigantescos para treinar, para fazer projetos, para você criar pilotos, para você trabalhar nesse sentido. O que a gente vê é que a privacidade, ela não pode ser uma barreira para a inovação, a privacidade de dados. Ao contrário, né? Ela é o que garante a sustentabilidade para o futuro. Então, para nós, é um guia. Trabalhar com essas regulamentações, trabalhar com as tecnologias necessárias, entender para onde está permeando. Por isso que a gente tocou tanto em plataformas que sejam seguras, onde você tenha controle, você tenha governança, você tenha rastreabilidade. Porque em algum momento que tiver alguma falha humana, a gente tem condições de entender e rastrear para onde está a vulnerabilidade, para que a gente possa corrigir e seguir o projeto em frente. Então, para nós, é um fator crítico trabalhar com esses guias, com essas regulações e entender também daquela indústria que faz sentido. Hoje, uma indústria hospitalar, uma área da saúde, tem necessidades e viés diferentes, por exemplo, do agro, da indústria química, com certeza, do laboratório, da indústria automotiva. Então, entender o segredo então de inovar com privacidade vai fazer com que a IA gere ainda mais valor para o cumprimento da lei. Esse que é o nosso foco. Muito bom, muito bom. Davis, como é que é? Mais uma pergunta do público? Obrigado, hein? Vamos lá. Vamos lá. A gente está chamando o Davis, né? Aproveitando que está nos bastidores ali, o Davis é o nosso, né, responsável pela nossa equipe de marketing aí, que ajudou a gente a construir todo este evento, então dando também os devidos créditos ao Davis, que está no backstage ali, aí, que junto com a Bruna, né, em nome da Red Hat, também aqui apoiando a gente nessa ação, né, responsável por nosso co-marketing, né, e ajudou a fazer muito bem a ponte com o Sesquim também. Então, os devidos agradecimentos a todos que estão fazendo parte deste momento importantíssimo. Primeiro webcast de muitos, né, com certeza, pela frente aí da S Manager. E vamos lá, temos pergunta, vamos ver. Outra pergunta diretamente Red Hat, né? A Red Hat tem o DNA do código aberto. Perfeito. Que é verdade, que a gente acabou de falar sobre isso, né? Qual a visão da empresa sobre o papel do open source na democratização e inovação em IA? Caramba, pergunta densa, né? E qual seria a principal vantagem do modelo open source se compararmos com os modelos proprietários existentes no mercado? Isso é o que mais se fala. A pergunta executiva, né? Boa, uma pergunta bem interessante. E essa, dentro das conversas hoje de palestras e reuniões com clientes, é o que mais se fala. Bom, dá um passo para trás. O open source, hoje, ele é a democratização da tecnologia. E eu estou fazendo aí 8 anos de Red Hat. Algo que realmente sempre me chamou muita atenção e do que fez a Red Hat chegar onde está, não só pelo modelo open, mas por uma cultura colaborativa. Então, guarde essa palavra, cultura colaborativa. É a cultura colaborativa que realmente de compartilhar para que o ganho, né, seja expressivo pelo todo e não no indivíduo, que fez a Red Hat chegar onde chegou. Quando a gente trabalha com um DNA de código aberto, eu trago cientistas ao redor do mundo, pesquisadores, desenvolvedores, empresas, entidades, pessoas físicas, todos na mesma sala para a gente discutir interesses em comum. Sabe quem ganha? Todo mundo. Todo mundo. Então, vou dar algumas dicas do que a Red Hat tem feito. Nós temos aportado muito investimento junto com a IBM numa tecnologia chamada InstructLab. O InstructLab é uma IA aberta e auditável. Então, ela é aberta, você pode baixar, você pode utilizar, e ela é extremamente auditável, né? Justamente para utilizar ali projetos de open source com LLMs, só que de IA generativa. Tudo isso para gerar, então, conteúdo, informação, democratizando para que as empresas pequenas e as grandes tenham acesso a poder baixar e utilizar esses LLMs. Sem custo. Sem custo, você pode abaixar. Né? Inclusive, você pode baixar isso e já começar a treinar os seus modelos dentro do OpenShift AI. Então, essa é a grande sacada quando a gente trabalha esses modelos chamados LLMs. E como que funciona isso? Quando você pega modelos proprietários, né, como os modelos, por exemplo, o GPT da OpenAI, você pega aí modelos, né, da Cloud, da Anthropic. Esses modelos são modelos que são consumidos no seu dia a dia,
mas às vezes você precisa ali trazer uma expertise, você precisa trazer um treinamento muito especializado para a sua indústria. É aí que a gente entende onde a gente pode gerar maior valor em tecnologias de código aberto. Quando você usa tecnologias como essa, né, exemplos práticos, você pega aí o Llama, você pega aí, por exemplo, o próprio Granite, que é da IBM, né, que a gente recomenda bastante. São modelos open, onde você vai construir, você vai começar a treinar esses modelos, não tendo interferência externa, 100% ambiente controlado dentro de casa. E aí, o Vitor comentou agora há pouco, a Red Hat está se posicionando em ter um servidor de inferência, que é o Inference Server, como sendo realmente uma tecnologia aberta que vai poder trabalhar com os mais diversos LLMs do mercado. Então, você também não vai precisar ficar preso com o servidor de inferência nesse sentido. Então, você vai ter, olha só que bacana, você vai ter abertura numa cloud híbrida. Você vai ter a conectividade de dados do seu arcabouço, que é o seu legado, com dados que estão na nuvem. E, ao mesmo tempo, você vai poder, então, transacionar ou vai poder moder, ou melhor ainda, agregar ou incorporar diferentes LLMs dentro de uma única plataforma. Então, mais aberto, né? Mais, eu falo assim, mais oportunidade de deixar o cliente ali livre para tomar decisão para o seu negócio é impossível. Quer comentar, Vitor? A mania do Teams, né? Do Teams, levantar a mãozinha lá, fazer a pergunta na reunião. E muito interessante isso, Skin. Então, assim, para fechar. Né, não digo fechar, mas esclarecer até um ponto que, de repente, pode ser uma dúvida das pessoas que estão assistindo ou dos próprios clientes da Red Hat. Não só a Red Hat tem a capacidade de entrega com os modelos ou com as ferramentas Red Hat para você desenvolver o teu ferramental de IA, como também você tem a capacidade de trazer outras soluções de mercado para rodar dentro do teu arcabouço de tecnologia, como é o OpenShift, por exemplo, né? Então, acho que esse é um ponto e corrija-me se eu estiver falando alguma coisa errada aí, Seskin, Red Hat, melhor do que a gente até para falar, mas eu acho que essa é a capacidade de um dos grandes diferenciais que a Red Hat tem de poder coexistir, né, ferramentas que de repente sejam diferentes para finalidades diferentes e que ferramentas com finalidades diferentes podem ter um impacto para um determinado tipo de ação necessária para IA, uma outra aplicabilidade de IA tem uma outra ferramenta mais adequada, e aí com o ferramental da Red Hat a gente consegue trazer essa flexibilidade, correto? Corretíssimo. Você tem hoje, por exemplo, diversos sabores de LLMs abertos. Vou citar alguns nomes aqui, né? A gente comentou do Granite, o Mistral, o Llama, versão 2, versão 3. Você pega aí o Falcon, né, que muitos têm, no segmento financeiro, têm utilizado. Você tem também o Gemma, que é uma versão do Google. Sim. E agora, olha só que interessante, recentemente, o próprio ChatGPT abriu também uma opção de modelo aberto, de Open. Olha isso. É o ChatGPT chamado de OSS, Open Source Software. Então, você vê que todo mundo já enxergou, já entendeu. Estamos falando de empresas aqui, de hyperscalers gigantes, né, como o Google, como realmente a Meta e outros, já entenderam que ter uma opção open só tem a ganhar. Sim. E a Red Hat, ela está pronta, ela está habilitada hoje. Eu não preciso recriar nada, ela está habilitada para conversar, para interagir com os nossos servidores de inferência, com todos esses LLMs disponíveis no mercado. Muito bom. Gente, vamos lá. Primeira coisa, queria agradecer todo mundo que está aqui Passou com a rápido, gente. né? A gente já está 1 hora conversando. Papo bom, vai que vai. 1 hora conversando, o papo é bom, flui e vai. Só que acho que agora está na hora da gente começar a entrar para a parte final, né, do nosso bate-papo, onde eu acho que a gente tem que começar a fechar algumas conclusões aqui. Seskin, o que você daria de dica ali para o gestor público implementar IA? Qual a dica que ele dá? Qual o seu primeiro passo? Assim, cara, tá perdido? O gestor público ou o setor privado, aqueles CTO que não sabe por onde ir, essa gama de oferta. Se te quisesse dar uma dica para esses caras, que dica você daria para sair primeiro passo e com pelo menos uma base de ter, eu tenho certeza que eu estou indo por um caminho bom? Boa. Primeiro, minha sugestão, até pelo aprendizado que nós tivemos dentro da Red Hat, né, porque a gente também
acerta e erra, né? Sim, faz parte do processo. Faz parte de um processo também, principalmente tecnologias novas. A gente falou bastante, né? Identificar o problema muito claro. Então, invista tempo, não inicialmente só em tecnologia, uma boa consultoria, para te ajudar a identificar qual que é o problema. Comece pequeno e permita, olha só o que eu vou falar, permita que o próprio projeto de IA demonstre o seu valor. Muito bom. Ou seja, se você está gastando muito tempo enfeitando o projeto para vender internamente, tem coisa errada aí, tem né? coisa errada. Se o projeto, se a tecnologia ali, o serviço que você está implementando, ele mesmo não está gerando valor, não está consertando, não está impulsionando, não está escalando do jeito que foi desenhado para escalar, você vai ter que gastar muita saliva para convencer gente dentro de casa e fora de casa a usar. Projeto, então, identificar claramente a dor, com o uso de consultorias para entender onde há espaços nesse sentido, o uso da tecnologia para começar pequeno, de forma aberta para você poder escalar e permitir que o próprio projeto de inteligência artificial demonstre os resultados, permita a evolução de forma contínua. Muito bom. E tem que medir. Medir. Né? Tem que medir. Indicador. Indicador. Se você não sabe qual é o seu indicador atual, como é que você vai medir se tudo aquilo que você investiu de tempo, tecnologia, gente, se isso realmente trouxe resultado? Ah, trouxe um bom resultado. Quanto? Sabe um outro tema que eu falo bastante? Tem muita gente que diz assim, mas o projeto de tecnologia de inteligência artificial precisa começar grande? Não. Eu falo, não comece grande, comece certo. É isso aí. Olha a diferença. É verdade. Comece certo, não tem problema de começar pequeno. É isso mesmo. Mas comece com viés, com medições, com problemas bem definidos, que naturalmente ele vai escalar. Muito bom, muito bom. E a gestão dos indicadores, né? Já diriam os gurus de gestão e de administração, sem indicadores, né? A gente não sai do lugar, não move o ponteiro, não tem como saber se está dando certo. E para a gente chegar num nível desse, a gente poder encaminhar o encerramento do nosso bate-papo, Sesquim, a gente tem os nossos espectadores, tem o pessoal que está consumindo com a gente isso em diversos formatos, em diversos horários, nos mais diversos momentos aí do dia. Para quem está acompanhando com a gente e quiser saber mais, quiser dar um próximo passo, recomendações, blogs, treinamentos, Red Hat ou de mercado que você olha assim e fala assim, pessoal que está acompanhando, podem consumir dessas fontes para que a gente possa, como a gente falou mais cedo, né, que não seja engatar a primeira, mas que seja pelo menos, né, soltar o freio de mão, sair da inércia e a gente ficar realmente pronto para dar um primeiro passo. Então, para quem está acompanhando, dica aí de ouro do Sesquim. Boa, excelente. Então, nós temos aí o site da própria Red Hat, redhat.com, e aí de acordo com o idioma que você escolher. Dentro do nosso site já tem ali uma estrutura, já tem uma plataforma com informações ali de blog, quando você digita inteligência artificial, vai no menu e busca ali soluções que estão tocando em inteligência artificial. Ali a gente tem treinamentos disponíveis, a gente tem também vídeos, ali tem um passo a passo explicando com muito conteúdo quais são exatamente essas camadas que nós falamos, né? Uma sopinha de letras, né? VLLMs, servidores de inferência, o que são LLMs. Aí já começa a falar hoje em dia de SLLMs, né? Que são os small, são projetos menores. Nós vimos LLMs fechadas, LLM abertas, quais são os benefícios. Todo esse conteúdo hoje já estão disponíveis de forma gratuita. E ainda, melhor ainda, para entender casos de uso, além do site, também entrar em contato com a S-Manager junto com a Red Hat, né, pelos canais de comunicação, onde a gente vai ter o maior prazer de estar compartilhando isso com os clientes, com os interessados, para que a gente possa não só entender a necessidade daquela indústria, daquele cliente, mas também promover conversas realmente edificantes de como nós fizemos naquela indústria, talvez no Brasil, quer seja no setor privado, quer no setor público, no Brasil, na América Latina, ou talvez no mundo. Essa acho que é o grande charme que a gente pode estar ajudando quem está nos ouvindo para poder compartilhar conhecimento e todos saírem ganhando. E da nossa parte, né, Billy, a gente tem feito aí, eu tenho viajado bastante em todos os pontos onde a S-Manager tem presença e um modelo que a gente vem fazendo
para clientes, dentro dos clientes que tem funcionado muito bem com o apoio da Red Hat, é o que a gente chama de Red Hat Day. É levar para dentro da tua empresa um modelo de workshop com teoria e, às vezes, dependendo do nível de maturidade, já trazer um lab, uma ação prática, né? E a gente tem feito isso muito, a gente tem colhido bons resultados. Então, para quem tiver interesse em entender que faz sentido também, além de tudo isso que o Seskin colocou, trazer a gente, né, a S Manager, junto com a Red Hat, para dentro da casa de vocês, para fazer esse Red Hat Day, falar um pouquinho de conceitos que levam até a nossa tecnologia e como é que a nossa tecnologia pode impulsionar o seu business do setor privado ou o seu atendimento e a sua, né, característica de setor público. E aí, para as considerações finais, Billy, muitíssimo obrigado também pela parceria mais uma vez. Seskin, muitíssimo obrigado também pela disponibilidade de estar com a gente aqui, bater esse papo super... Cara, 1h15, cara. Passou muito rápido, passou voando. Muitíssimo obrigado. Bruna, Davis também, super obrigado por ajudar a gente na realização. Considerações finais, Billy? Considerações finais. Primeiro, sigam a S-Manager na rede social. A gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, com outros webinars que nós fizemos. Não foi webcast, foram webinars que nós fizemos sobre inteligência artificial. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente produz muito documento, muita informação para vocês. Eu vou dizer que a gente tem uma usina do time de marketing ali de material importantíssimo para vocês. Para você que é do setor público, a S-Manager tem uma atuação nacional, independente do estado que você está. A S-Manager tem ponto de presença no Brasil todo. A gente macro-regiões. Em todas as regiões. Então, assim, ó, procure a gente, procure a S-Manager. A S-Manager tem soluções para trazer para vocês de inteligência artificial e outras soluções que a gente vai abordar aqui nos próximos meses. A Red Hat é um parceiro, eu acho que hoje é o nosso maior parceiro de tecnologia. Já são 16 anos de parceria. Nascemos parceiros da Red Hat. Nascemos parceiros da Red Hat. Seskin, eu queria te agradecer demais por você ter vindo. A gente sabe que a tua agenda é super apertada. A gente estava alguns meses aí tentando trazer você. Você é um cara estratégico para a gente. Você sabe que a admiração da S-Manager com a Red Hat é incrível, mas você é um cara que a gente queria muito trazer aqui. Obrigado de verdade pela sua participação, foi demais. Eu acho que atingimos o nosso objetivo aqui. Obrigado de verdade, viu? E Billy e Vitor, em nome da Red Hat, também agradecer, né, pela parceria. Nós que nos sentimos honrados, para nós é um privilégio. E nos vemos em breve para mais webcasts, mais projetos em conjuntos para a gente poder ajudar o nosso cliente com esses desafios de inteligência artificial. Muito Até breve. Muito bom. Obrigado, gente. Pessoal, até mais. Muito obrigado.